Olá, queridos alunos do curso de Bacharelado em Teologia, na modalidade de ensino à distância do nosso Unicesumar. Eu sou Rafael de Paula e eu estou aqui para trabalhar com você o conteúdo dessa disciplina sobre pregação e práticas ministeriais envolvendo aí o ministério pastoral. Obviamente é um assunto muito amplo e nós vamos, ao decorrer dessa disciplina, do nosso livro e também das 5 unidades do livro e também das gravações das aulas que nós vamos fazer um apanhado geral a respeito desse assunto que é tão amplo e vai servir como um roteiro base para você. Eu quero dizer que eu sou pastor de uma comunidade aqui da cidade de Maringá, bastante significativa, numericamente também influência na cidade. Eu estou trabalhando em tempo integral como pastor nesta comunidade, igreja missionária, há 13 anos já. A minha formação é na área de tecnologia da informação. Eu fiz ciência da computação na Universidade Estadual de Maringá. Fiz o curso de bacharelado em teologia aqui na escola, no Unicesumar, e também no seminário da minha denominação em Londrina, no Centro Educacional Evangélico Isbel. Tive a oportunidade de fazer um mestrado também lá em São Paulo, na Faculdade Teológica Batista. Mas o que eu quero trabalhar aqui nessa matéria com você é sobre o dia a dia do ministério mesmo, sobre a prática do ministério. Eu tenho estado envolvido com aconselhamento de casais, programas com famílias, filhos, e também com a área de estudos bíblicos da igreja, e também numa coordenação do curso de teologia na extensão que nós temos na nossa igreja. Então, eu creio que tem tido alguma experiência já no ministério, que eu quero repartir com você através deste material. Nós vamos começar hoje a nossa primeira unidade, que está intitulada Fundamentos Teóricos da Teologia Prática. E nós vamos começar observando os objetivos que nós precisamos alcançar ao final da explanação dessa primeira unidade. Nós precisamos definir e esclarecer a função e a natureza do ministério pastoral. Em outras palavras, o que é o ser pastor, o que é o ministério pastoral. Vamos analisar alguns dos principais desafios para o exercício do ministério pastoral no mundo em que nós vivemos. São muitos desafios. Eu penso que o ministério pastoral em si, ele já é repleto de muitos desafios. Desafios de ordem espiritual, é claro, desafios de ordem de relacionamento, de trato com pessoas, de liderança com pessoas, de solução de problemas, de acompanhar pessoas muitas vezes em crise, em dificuldades, e que vão buscar do pastor uma orientação, uma palavra de conforto e às vezes até algo que possa trazer mudança para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, o ministério pastoral por si só já é repleto de muitos desafios. Mas aqui nós vamos analisar alguns dos desafios numa perspectiva contemporânea, dentro da realidade da maioria das igrejas, das denominações brasileiras hoje, no nosso mundo atual. É claro que não vamos abordar tudo, né? Mas em linhas gerais, o que é que nós estamos vivendo e quais são os desafios que nós temos. Vamos também descrever alguns dos fundamentos bíblicos e também de pressupostos teológicos para o exercício do ministério pastoral, o que a Bíblia diz sobre o ser pastor, né? Qual é aquela característica do ministério pastoral que advém da própria Bíblia, né? E também no mundo da teologia, nas contribuições dos pensamentos, dos estudos dos teólogos. E vamos, como último objetivo, analisar as atribuições e as qualificações para o exercício do ministério pastoral. Duas palavras importantes, né? Atribuições. O que eu devo fazer no ministério. E qualificações, né? Quais são as qualificações que eu preciso ter para que essas atribuições sejam cumpridas. Então, começando, você tem o nosso material de estudo também, o nosso livro didático. Aqui nós vamos fazer
alguma explanação sobre esse material, trazendo outras informações também. E lá no seu livro, logo no começo da primeira unidade, você vai encontrar uma conceituação a respeito de onde é que está a discussão sobre o ser pastor dentro do universo da teologia. Você é um aluno de bacharelado em teologia. Então, o que é esse ser pastor? Posso falar com você, Jeane? Acho que não está correndo o relógio ali. Posso continuar? Só um pouquinho. O professor pode começar esse slide novamente? Pode. Vamos começar então a explanação do nosso livro, nosso material didático da disciplina Pregação e Ministério, né? E práticas ministeriais. Você vai encontrar lá no material que logo no começo nós estamos começando com uma definição, aonde é que está o ministério pastoral dentro deste universo, deste campo de estudo chamado teologia. Você é um aluno de bacharelado em teologia, há muitas coisas diferentes no campo da teologia, e lá dentro tem uma área chamada teologia prática. Então, dentro da área teologia prática, no curso, né, no campo de conhecimento de teologia, é onde você vai encontrar aquilo que se refere ao ministério pastoral. Tem uma definição aqui do professor Júlio Zabatiero, que eu estou trabalhando no material, para fazer uma conceituação a respeito do nosso assunto. A teologia prática, então, é aquela área dentro do saber teológico que se ocupa em relacionar as construções doutrinárias e dogmáticas da fé cristã com a realidade da igreja e do mundo que a cerca. Isso significa, nas palavras, então, do professor Júlio Zabatiero, fazer teologia prática é nada mais, nada menos, então, que refletir criticamente sobre a teologia que praticamos em nosso contexto. Apenas para usar como um tipo de ilustração, uma metáfora, eu imagino como um tipo de ponte, né? Então, as construções doutrinárias, teológicas, as arquitetações dentro do mundo, do universo da teologia, eles vão ganhar sentido na prática, na vida da igreja, na vida das pessoas que frequentam aquela igreja, aquela comunidade de fé, através dessa ponte que pode ser descrita e também articulada pelo campo da teologia prática. Então, o que é ser um pastor? É ser um teólogo prático. É alguém que traz para a teologia as demandas da vida da igreja e também leva para a vida da igreja as construções dentro do campo teórico da teologia. Usando aqui mais uma vez o professor Júlio Zabatiero, ele propõe então que toda pessoa que serve a Deus, liderando a igreja, através de ministérios, sejam ministérios ordenados ou não ordenados, sejam ministérios reconhecidos, estruturados nas instituições eclesiásticas ou não, mas toda pessoa que serve a Deus, liderando a igreja de alguma forma, que se considere mais do que alguém que ministra ou que um ministro, mas que se considere um teólogo prático, uma teóloga prática. Ok? E aí ele vai arrematar, então, dizendo que a teologia prática nasce da prática da teologia, né? E isso significa que qualquer serviço que, como líderes do povo de Deus, nós realizamos para a glória de Deus e para a expansão do reino, o crescimento e a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Isso significa fazer teologia prática, isso significa ser um teólogo prático, na definição do professor Júlio Zabatiero, que nós estamos tomando por base aqui do livro dele, né, Teologia Prática, né, publicado em 2005. O ministério pastoral, então, ele tem na figura do pastor o pivô aonde está acontecendo a teologia prática, né? Teologia prática, então, significa que os líderes da igreja, todos eles, são ministros que servem a Deus. E por serem ministros que servem a Deus, em alguma medida, cientes ou não, mas eles estão fazendo teologia prática.
Ok? Bom, uma vez compreendendo que o ministério pastoral, a liderança na igreja, a vida na igreja, ela tem a ver com a área chamada teologia prática, nós passamos a ver agora algumas dificuldades da realidade pastoral contemporânea. Então, como eu dizia ainda há pouco, o ministério pastoral, ele é de muitos desafios e de muitas dificuldades. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, essas dificuldades elas são ampliadas. Isto porque nós estamos passando por uma certa fase de mudanças. E eu estou tentando descrever algumas dessas mudanças aqui, algumas coisas que são importantes e que fazem sentido para todas as comunidades no nosso Brasil hoje. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão da crise da verdade e do pluralismo. Você vai encontrar mais informação sobre isso lá no seu livro didático. Então, qual é a questão? A questão é que nós estamos vivendo uma nova época. Nós estamos vivendo uma época diferente de 40 anos atrás ou de 70 anos atrás. Nós poderíamos dizer, a grosso modo falando, que há décadas atrás as pessoas estavam interessadas em saber quem é que estava certo, quem é que estava errado, quem é que estava com a verdade e se essa verdade ela poderia ser conhecida ou não. E agora nós estamos vivendo uma nova época, uma época onde a verdade ela já não é mais, as pessoas não creem mais que exista algum tipo de verdade absoluta, né, que possa se conseguir através de algum mecanismo saber o que é o certo e o que é o errado. O certo e o errado, o que é verdade, veio para o campo do subjetivo e não mais do racional, como no passado. Nós estamos nos referindo ao pós-modernismo que nós estamos vivendo. Então nós estamos agora ministrando a pessoas que não estão interessadas em saber se existe uma verdade para ser vivida, porque elas acreditam que há muitas verdades a serem vividas e cada um pode ter a sua verdade. E esse é um desafio muito grande, porque se há décadas passadas, no exercício do ministério pastoral, se na apresentação das doutrinas cristãs, os pastores nas suas igrejas diziam qual era o caminho, então esse caminho ele era apenas rejeitado, julgado, rejeitado ou acatado, porque ou é ou não é. E agora nós vivemos uma época diferente, uma época talvez onde a gente poderia dizer pode ser, né? Então aquilo que está sendo apresentado pode ser visto pelas pessoas que ali estão como, isso é legal, né? E eu aceito isso para mim e eu não aceito uma parte da frase do que esse pastor está falando, né? Então a verdade ela é meio customizada, meio personalizada, de acordo com o interesse do indivíduo. E aí a ideia do nosso mundo hoje é, se está bom para você, tudo bem. O importante é que você ache que esteja tudo bom, você está feliz, né? E se para mim eu estou bem de outra maneira, completamente contrária ao que você está pensando, não tem problema também. O importante é que a gente se respeite, tenha tolerância e a palavrinha aqui, pluralismo. Então, um pluralismo de verdades que vão passar a coexistir sem que uma interfira na outra. Esse é um grande desafio para quem está pregando o Evangelho, dizendo, né, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, por exemplo. O Stanley Gries, de um texto chamado Pós-Modernismo, um texto introdutório sobre o assunto, vale a pena ler esse livro, ele fala que um caminho de solução para o período que nós estamos vivendo, não solução para o período que nós estamos vivendo, mas para que a gente possa ser ouvido neste mundo que não está preocupado em saber qual é a verdade, é nós lembrarmos de que a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de espírito comunitário, de comunhão, de relacionamentos. E criar através disso
né, através do discipulado, do convívio, da proximidade das pessoas, ambientes que sejam propícios à fé, à salvação das pessoas, à transformação de vidas. Muito mais do que em décadas passadas, onde as pessoas estavam resolvendo tudo na base da ortodoxia, né, daquilo que é e a apologética, inclusive para defender esta ortodoxia. Não que a apologética não seja importante, ela continua sendo, a ortodoxia também, mas o Stanley Greens vai dizer que as pessoas estão menos interessadas em apologética e em ortodoxias e estão mais interessadas em relacionamentos humanos que sejam saudáveis, e somente o Evangelho, somente uma vida no Espírito Santo pode trazer relacionamentos que sejam verdadeiramente saudáveis, construtivos. Um outro desafio muito grande é a fé para consumidores. O que a gente está querendo dizer aqui é que nós vivemos uma sociedade de consumo, um mundo que, em alguma medida, ele é conduzido pela ética do consumo, né? Então, as pessoas estão produzindo, né? As empresas estão produzindo e esses produtos precisam ser consumidos. E se eles forem consumidos e não forem substituídos, então parou a produção. Então, eles precisam ser descartados, eles precisam se tornar obsoletos para que haja ainda mais consumo, para que haja ainda mais produção. Então, de novo, a grosso modo falando, existe toda uma dinâmica, né, gerando produção e gerando consumo e gerando descartes, né, substituições e por aí vai. Nós vivemos essa sociedade de consumo e essa sociedade de consumo também, em alguma medida, afeta nos relacionamentos humanos, que também vão se tornando descartáveis conforme o tempo vai passando e conforme coisas vão aparecendo aí como outras opções que pareçam melhores. E qual é o problema para o ministério pastoral? O problema para o ministério pastoral é que a igreja, então, pode também se tornar como se fosse uma servidora, né, uma fornecedora de serviços religiosos. E para ser uma boa fornecedora, então, se vê com a carga, né, de dar para as pessoas bons programas para os filhos, bons programas para os casais, bons programas para as crianças, bons programas de entretenimento, de atividades, para que mantenha uma clientela fidelizada. E o problema é que essas pessoas que vão consumindo o que as igrejas então estão oferecendo, vão se tornando consumidores cada vez mais exigentes também. Então, um grande desafio para o pastor, para o ministério pastoral, é de não cair na questão da fé para consumidores, porque é possível você fazer uma igreja pensando em quais são as necessidades das pessoas somente, e você se propor para atender aquelas necessidades. E aí você faz da sua igreja, então, um tipo de balcão de serviços, né? E aí você vai tentar manter aquelas pessoas que lá estão, caindo aqui nesse próximo desafio, que é a questão do profissionalismo. Então, o ministério pastoral, ao invés de estar dentro daquela figura bíblica do que é o ser pastor, ele passa a estar, então, agindo como se fosse um profissional de mercado, como se fosse um empreendedor, um administrador, um grande marqueteiro, né? Alguém que é quase que uma espécie de popstar, né? Para poder atrair as pessoas e manter as pessoas, fidelizar as pessoas, né? E aí, então, pode ser, esse é o perigo, que aquela função, aquela identidade do que é o ser pastor possa acabar sendo perdida. Porque quando a pessoa percebe o ambiente de consumidores, identifica as necessidades e vê as oportunidades, ela passa então a agir de uma maneira como empreendedor para poder formar a sua igreja, a sua comunidade de fé. Mas aí ela não está mais nos passos do pastor do ponto de vista bíblico. Ela pode estar caindo na questão do profissionalismo,
Lembra que João, capítulo de número 10, verso 11 a 15, Jesus ele estava dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, e eu colocaria aqui o profissional, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. E aí Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O modelo bíblico do pastor não é o do profissional, do assalariado, mas é daquele que, movido por paixão, protege e alimenta as ovelhas do rebanho. Um outro perigo é o perigo das prioridades invertidas. Então, muitas vezes no ministério, posso falar isso por experiência própria, nesses 13 anos, às vezes você quer fazer o bem para as pessoas, você quer atender as pessoas, ajudar as pessoas, você quer estar com as pessoas, mas você é limitado, você é humano. Então você passa a ser consumido pelas necessidades das pessoas. E aí o que pode acabar acontecendo é que o tempo que deveria ser dedicado para a sua família, o tempo que deveria ser dedicado para a sua vida de estudos pessoal, os estudos pessoais, a sua vida de envolvimento de boas amizades, de cultivo de boas amizades, o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura bíblica, passa a ser então consumido, porque você está no afã de atender a necessidade das pessoas. E aí você pode então acabar tendo que enfrentar este problema, que é o problema das prioridades invertidas. Esse desejo legítimo de servir a Deus no ministério, com eficiência, com dedicação, é que pode levar a alguns sérios problemas pessoais, emocionais e até mesmo espirituais. As necessidades das pessoas sempre serão muitas e diversas. E, ao buscar atender essas necessidades de maneira eficiente, para que Deus seja glorificado na vida delas, o líder espiritual pode acabar se perdendo. O pastor Erwin Lutzer, lá dos Estados Unidos, tem um texto dele publicado em português, com o título, me parece, De Pastor para Pastor, está na bibliografia, no seu livro de estudo, você vai encontrar lá, acho que é do começo da década de 2000. Ele fala sobre esse problema num dos capítulos do livro e ele apresenta lá algumas prioridades, uma organização de como deveria ser a vida para que as prioridades mais importantes fossem protegidas e o pastor acabasse não se perdendo no meio das necessidades do seu trabalho. Então ele diz assim: orar é mais importante que pregar. Pregar é mais importante que administrar. A família é mais importante que a congregação. Fidelidade é mais importante que competição. E amor é mais importante do que habilidade. Eu quero me deter aqui um pouquinho. É mais importante orar do que pregar. Muitas vezes a gente, como pastor, acha que conseguimos resolver tudo na pregação. Mas uma pregação sem oração, ela não tem a mesma efetividade. Muitos pastores são consumidos por administração de igreja, né? Coisas que têm que ser pagas, reformas, envolvem-se com reformas, tantas coisas acontecem, registros na cidade, na prefeitura, tem toda uma parte burocrática da igreja que precisa ser resolvida. Por mais que tenham pessoas que o ajudem, o auxiliem, geralmente são voluntários. Às vezes o próprio pastor é um pastor de tempo voluntário também. E pode acontecer de que essa questão administrativa roube o tempo dele de estudar e de se preparar, né, para a pregação, que, como a gente vai ver no decorrer do nosso livro didático, é algo fundamental no ministério pastoral.
Nunca esquecer que a família é mais importante do que a congregação. Então, muitos pastores não conseguem finalizar bem o seu tempo de ministério por causa deste problema, né? Eles acabam invertendo as prioridades e acabam perdendo os filhos, perdendo a família, o esposo, a esposa, por falta de cuidado, por falta de zelo, exatamente no mesmo período em que está tendo cuidado e zelo com a congregação. Fidelidade é mais importante do que competição. Então, ver outros ministérios, outras igrejas crescendo, muita gente chegando, coisas acontecendo, eventos, pode mexer com alguns pastores desejosos de ver suas igrejas crescerem também. Mas mais importante do que o crescimento de igreja é a fidelidade na palavra. O verdadeiro crescimento na igreja, ele tem a ver com a verdadeira fidelidade, com a fidelidade na pregação da palavra, né? Então, nunca a gente deve ceder a essa tentação de não ser fiel a Deus, não ser fiel à palavra, mas fazer a igreja crescer, sentindo-nos impelidos a competir com outros ministérios que estão à nossa volta, tá? E aqui a coisa que eu gostaria de destacar mais, amor é mais importante do que habilidade. Você pode ter pouca habilidade, mas se você tiver muito amor, você vai ter muitas pessoas do seu lado para te ajudar com as poucas habilidades que você tem. Mas o contrário, se você tiver muitas habilidades, mas pouco amor, é possível que você acabe afastando as pessoas de você. E ser pastor é estar com pessoas, então isso vai ser uma tragédia para o seu ministério. Entrando na unidade 3, na verdade no ponto 3 da unidade 1 do nosso material, nós entramos aqui na questão dos principais conceitos teológicos do ministério pastoral. E a coisa básica a dizer aqui, de conceito teológico do ministério pastoral, é que o ministério pastoral, ele é uma iniciativa de Deus. Às vezes as pessoas se encantam com o ministério, acham que é uma atividade muito bonita, acham que é legal ajudar pessoas, né, chorar com as pessoas, estar nos velórios com as pessoas, fazer casamentos, fazer parte da história da família. E as pessoas acabam desejando fazer parte disso. E outras pessoas talvez olham para outro lado do ministério, talvez para exposição pública que a pessoa tem, né, a maneira como essa pessoa é vista, e passam a desejar, né, desejar essa exposição, essa fama, esse poder, entre aspas, né, essa vitrine que é o ministério. Seja lá por qual motivo, talvez até desejoso, mas enganado, nunca o ministério pastoral ele acontece com uma iniciativa humana, seja de alguém que diz, olha, você deve seguir esta carreira, né? Só falando carreira já é uma coisa esquisita, né? Ou alguém dizendo assim, ó, eu quero ser pastor porque eu me sinto comissionado para isso, né? Não, não é suficiente. É bom que haja pessoas dizendo, olha, eu acho que você leva jeito para o ministério pastoral. É bom que a pessoa se sinta comissionada, mas a grande coisa é se ela foi escolhida por Deus ou não. O ministério ele tem uma escolha de Deus. Todo cristão ele tem um chamado, porque todo cristão é um salvo. Mas nem todo cristão tem um chamado específico para o ministério pastoral. Por quê? Porque ser um pastor tem iniciativa e escolha em Deus. Ele é testificado por convicção íntima do Espírito Santo, dons conferidos por Deus e também um testemunho da comunidade onde a pessoa está inserida. Então, se a comunidade não está dizendo, olha, nós entendemos, esse aqui é um chamado por Deus para o ministério. Se não tem dons conferidos por Deus para o ministério pastoral e não tem convicção íntima do Espírito Santo, é melhor você não se envolver. Envolva-se com outro tipo de contribuição na igreja local. Mas o ministério pastoral é para as pessoas que de fato têm convicção
de que Deus as quer nisso. Sem essa convicção, você não vai muito longe no ministério pastoral. O termo pastor, ele é uma analogia, uma figura bíblica, a figura bíblica do pastor de ovelhas, aquele que levava as ovelhas para comerem, se alimentarem, tomar água, e depois voltava com essas ovelhas para o aprisco. Então, esta figura do pastor de ovelhas é a figura bíblica que ilustra o que é o ministério pastoral. Jesus está dizendo para Pedro, me parece que no capítulo 21 do Evangelho de João, pastorei as minhas ovelhas, pastorei. Lá no capítulo 10, que nós lemos agora há pouco, Jesus está usando esse quadro bíblico de pastor, referindo-se a ele próprio como pastor. Então, é uma figura bíblica. Se você quiser entender o que é ser um pastor, então tenta entender o que um pastor de ovelhas faz. Mas a Bíblia também traz requisitos bem claros que uma pessoa precisa para ser um pastor. Obviamente, além de ser iniciativa de Deus, uma escolha de Deus, é necessário que haja na vida dessa pessoa algumas características que possam ser testemunhadas, né, de que não, essa pessoa de fato tem essas características. Então a lista vai. O pastor precisa ser uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, não pode ser uma pessoa extrovertida demais, não pode ser uma pessoa introvertida demais, não pode ser uma pessoa muito afoita, muito ansiosa, e também não pode ser uma pessoa que não tem iniciativa. Então, equilíbrio é o que deve ter a vida de um pastor. Ele deve ser moderado, ele deve ser hospitaleiro, saber receber bem as pessoas, acolhê-las bem, fazer com que elas se sintam bem com a recepção dele. Precisa ser apto, precisa ser capaz de ensinar, porque ser pastor é ser um professor também. Não apegado ao vinho, não violento, deve ser uma pessoa amável, não deve ser apegado ao dinheiro, né? Então esses primeiros nãos que aparecem aqui, ele tem que ter domínio próprio, né? Não apegado ao vinho, não pode ser um homem violento, mas amável. E às vezes a gente pode estar pensando em violência física, mas tem violência verbal também, tem violência emocional e tem violências que nós criamos em ambientes de relacionamentos. Às vezes nós damos gelos na outra pessoa e isso é um tipo de violência também. O pastor não pode ser um homem violento, ele deve ser amável. Ele precisa ser um bom administrador dos recursos financeiros, mas ele não deve ser apegado ao dinheiro, porque se ele for apegado ao dinheiro, ele vai cair em armadilhas. E ele não pode ser neófito, não pode ser novo na fé, não pode ser um recém-convertido. E ainda, por último, ele precisa ser um homem de boa reputação perante os de fora. Então essa é a lista bíblica lá de Timóteo para a escolha de bispos, de pastores, né? Eles devem ter todas essas características aqui. Em quarto lugar, na nossa primeira unidade, nós vamos falar sobre a perspectiva teológica para uma prática ministerial que seja relevante e também contextual, né? Duas palavras importantes também. Então, o que a gente precisa ter no ministério para a gente ser relevante e para a gente estar dentro, né? Contextualizado com a vida da comunidade onde nós estamos servindo. Então, primeiro ponto é liderança espiritual. Então, eu já falei aqui brevemente, mas o pastor, pela posição de liderança que ele ocupa, ele estará sempre envolvido de alguma maneira com essa questão de administração de organização. Administração de eventos, de grupos de trabalhos, de ministérios, de ministério de louvor, de ministério de senhoras, de ministério de oração. Então, ele precisa ter aptidões de organização. Mas ele não é um administrador. Não é isso. Para ser um ministério relevante, contextual, em primeiríssimo lugar, o pastor deve saber exercer
liderança espiritual na vida das pessoas. As pessoas, elas devem procurar o pastor, não porque ele é um líder arrojado, moderno e, entre aspas, bem-sucedido nas suas realizações, mas porque elas entendem que ali tem uma fonte de sabedoria espiritual para a vida delas, de orientação, de condução, de que elas terão experiências com sua vida com Deus, do ponto de vista da sua casa, de sua família, de sua profissão, sendo espiritualmente lideradas por aquele pastor. Então, como líder espiritual, essa é uma frase do Wesley Duell, o autor do livro Toque o Mundo através da Oração, e esse aqui, da onde nós extraímos essa fala, é do Em Chamas para Deus, que também tem aí no seu material. Como líder espiritual, o pastor é vigiado tão de perto em suas palavras e exemplo, geralmente são tão seguidos, que ele guia ou desvia os cristãos em muitos aspectos da vida, né? Então, o tempo todo, o pastor estará, nas palavras de Wesley Duell, liderando ou desviando as pessoas. Como que ele faz isso? Simplesmente porque as pessoas estão perto o bastante para conhecê-lo, perto o bastante para ouvi-lo, para saber como é que ele reage numa situação de urgência, numa situação que o deixaria uma outra pessoa talvez nervosa, descontrolada, como é que ele agiu naquilo, como que ele age com seus filhos, como que ele age com a sua esposa. Então isso é uma coisa muito importante. Os pastores estão fazendo, ou deveriam estar fazendo, liderança espiritual o tempo todo, né? Guiando as suas ovelhas a serem pessoas maduras espiritualmente, como ele também é. Um outro ponto importantíssimo é a questão do caráter. O caráter, ele é uma credencial de autoridade para que o pastor ministre em nome de Deus. Se o pastor não tem caráter, né, ele simplesmente está com o seu ministério invalidado. Seu ministério está desqualificado por falta de caráter. Não tem como ser pastor e ter problema de caráter, né? Não tem como. Então, o caráter é a credencial. As pessoas vão ouvir o pastor, vão conhecer o pastor, vão andar com o pastor, e o caráter que ele demonstra na vida dele, aquilo ali dá autoridade para as coisas que ele está falando que são certas, estão falando em nome de Deus, inclusive. Então, certamente uma pessoa, ele não é uma pessoa sem falhas humanas ou defeitos, porque ele é um ser humano. Mas ele é uma pessoa séria com Deus e com a sua palavra. E ele tem uma conduta irrepreensível. Então, é muito importante essa questão do caráter, né? O que é o caráter? Eu diria que é você ser sim, sim e não, não. É isso? É isso. Não, não é? Não é. Não tem variação porque outros interesses vão brotando, né? Você não é levado ou conduzido por circunstâncias, por pessoas, por oportunidades ou por oportunismos, né? Então você é reto e as pessoas olham para você e sabem o que vão esperar de você porque você é reto. Outra característica é a espiritualidade. Não tem como exercer o ministério pastoral sem espiritualidade, sem andar com Deus, sem ter uma experiência de novo nascimento, de conversão, de santificação, de consagração de vida no altar, de oração, de palavra, de alimentar-se com a palavra, de ter prazer no relacionamento com Deus. Não tem como ser pastor. Você pode ser um bom líder, você pode ser um bom pregador, pode ser um bom administrador, você pode ser uma pessoa que sabe arrebanhar muitas pessoas, você pode ter carisma, você pode saber cativar as pessoas, mas você não vai ser um pastor do ponto de vista de Deus, da Bíblia, se você não tiver espiritualidade, se você não tiver vida com Deus. O John MacArthur Jr., no livro, também está no teu material aí, Redescobrindo o Ministério Pastoral, de 98, ele diz lá: o pastor, quando corre por suas próprias forças,
logo é tentado a deixar o ministério. Mas o pastor que mantém seu relacionamento com o sumo pastor terá recursos para amar o povo de Deus sacrificialmente, porque a assistência de Deus é poderosa e suas promessas são verdadeiras. O fundamento do ministério pastoral é o relacionamento com Deus. Também, o outro ponto é a questão do amor. É possível você liderar sem amar, mas não será uma liderança cristã genuína. Se a liderança do pastor está fundamentada na sua espiritualidade, logo ela está fundamentada também no amor. O amor de Deus na vida dele, o amor dele para com Deus e o amor que flui através da vida dele e chega na vida das pessoas a quem ele ministra. O amor é um fundamento para o ministério pastoral relevante e também contextual. O pastor deve estar engajado com o discipulado cristão. Lembra que o chamado da grande comissão de Jesus não é apenas para que a gente evangelize as pessoas, falemos a respeito do evangelho para elas, mas para que as discipulemos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. Esse é o discipulado. Então, todo cristão, ele precisa estar em discipulado. E ele precisa discipular e ser discipulado. E o pastor precisa, então, fundamentar o seu ministério no discipulado cristão. Então, a espiritualidade, o caráter, o amor e o discipulado, um esforço do pastor em promover formação de discípulos dentro da sua congregação, vai ser uma prática ministerial relevante e contextual. Outra questão é a questão do desenvolvimento dos dons. De certa forma, o pastor precisa atuar como uma espécie de técnico, né? A Bíblia diz que dons são dados para os novo-nascidos, né? Os convertidos, os filhos e filhas. E o pastor precisa ajudar essas pessoas a identificar esses dons e precisa ensinar essas pessoas a trabalhar com esses dons, trabalhar com esses dons para o reino de Deus, dentro do contexto da igreja local, aonde o pastor está ministrando, aonde ele está servindo. Então, apenas evangelizar as pessoas e batizá-las não é suficiente. Precisa evangelizar, precisa batizar, precisa trabalhar com elas no crescimento espiritual, que é o discipulado, e precisa ensinar para elas, dentro dessa dimensão do discipulado, qual é o lugar onde elas estão no reino de Deus, né? E ainda não, né? Chegando aqui por último, nosso último ponto da nossa primeira unidade. Então, qualificações e atribuições do ministério pastoral. Para que serve o pastor? Bom, o pastor ele precisa ter cuidado com o rebanho. Esse cuidado, ele vai além da boa alimentação das ovelhas. Alimentar bem as ovelhas é uma parte do cuidado, do zelo que o pastor deve ter, mas ainda é muito mais do que isso. É necessário também que elas sejam protegidas das ameaças à fé e também que as ameaças à segurança delas em Cristo. O pastor não deve estar distraído e nem ao menos iludido. As ovelhas que estão sob sua responsabilidade serão atacadas. Faz parte de sua missão defendê-las. A atribuição do ministério é a palavra e a oração. A palavra e a oração. De tudo que um pastor faz, né, dos seus afazeres enquanto ministério pastoral, provavelmente a coisa mais importante é o tempo que ele vai dedicar à palavra e à oração. A palavra que o alimenta e a palavra que ele prega na igreja. E o tempo que ele gasta em oração. Lembrando de Atos, capítulo de número 6, quando os discípulos se afastam de certos afazeres do ministério, entendendo que a responsabilidade deles era estar à frente na pregação da palavra e, portanto, dedicando-se à oração. Essa é uma atribuição importantíssima, importantíssima. Eu vou ler o comentário do Wesley Duell, do Em Chamas para Deus,
ele diz assim: é tão urgente levar o seu povo diante de Deus em oração, como é urgente levar Deus para diante do povo em suas mensagens. Você deve interceder pelo seu ministério, pelos seus cultos, pela evangelização, mas você também deve interceder pelo seu povo, família por família, pessoa por pessoa. Essa é a dinâmica da oração, da vida do pastor e também de proteção, de zelo, de cuidado com o rebanho. Às vezes, há pastores que envolvem-se com tantos afazeres e chegam prestes a pregar e eles estão sem saber o que eles vão pregar, como que eles vão alimentar aquele rebanho que Deus confiou. Não, isso é uma fatalidade, é uma coisa que não pode acontecer. O pastor tem que estar firmado no ministério da palavra para alimentar bem suas ovelhas. O pastor precisa também estar com envolvimento pessoal com evangelismo e missões. As pessoas costumam seguir exemplos, muito mais do que seguir discursos. Então o pastor precisa estar envolvido com evangelismo pessoal e a sua congregação precisa vê-lo envolvido nisso. Precisa ver que o seu coração arde, tem fogo por missões, por envolvimentos missionários. É isso que vai fazer com que a igreja seja missionária mesmo, de fato. O pastor deve empenhar-se para que a sua igreja cresça. É responsabilidade do pastor também. Precisa disso. Observe que todo organismo vivo e saudável, ele deve crescer. Então, a igreja, se estiver viva e saudável, ela deve crescer também. E aqui eu estou me referindo a crescimento tanto numérico quanto qualitativo. Tanto em qualidade e profundidade na graça de Deus, no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus, quanto também na questão de quantidade de pessoas, né? E como a gente viu aqui nessa primeira parte, às vezes os pastores com este bom desejo, eles estão envolvidos em profissionalismos e um tipo de fé que é fé para consumidores, né? No livro a gente trata mais detalhadamente sobre esse assunto. Isso é uma tragédia para o ministério, isso não é ser pastor. Mas ser pastor é estar preocupado se a sua igreja se Deus não está enviando novos, acrescentando ali. Alguma coisa deve estar errada e você, como líder, precisa cuidar disso, para que desimpeça todos os obstáculos, para que a igreja cresça numericamente e saudável também no relacionamento com Deus. O pastor, ele é um conselheiro espiritual, tem a ver com a ideia da liderança espiritual. Então, faz parte do ministério pastoral, das suas atribuições, ele precisa estar qualificado para isso, em orientar pessoas em decisões que elas tenham que tomar. O pastor nunca deve tomar decisões no lugar das pessoas, mas ele deve saber ouvi-las e deve saber direcioná-las para que elas possam viver dentro da vontade de Deus para as suas vidas. Esse é um desafio do ministério também. O alvo do aconselhamento é produzir uma perspectiva bíblica cristã para as ovelhas a respeito de como elas devem ver a vida. E nós vamos terminar o nosso primeiro encontro de hoje. Eu gostaria de falar rapidamente sobre esses temas que aparecem aqui. O primeiro deles é que é uma honra ser pastor. Se você tem um chamado pastoral, se você foi escolhido, você é um privilegiado. Deus está trabalhando neste mundo, Deus está atuando e você está na linha de frente, contribuindo com aquilo que Deus está fazendo, com a implantação, a edificação do reino dele neste mundo. Não tem nenhum outro tipo de atividade humana que seja mais honrosa do que servir ao Deus vivo e verdadeiro. O pastoreio é uma atividade que requer maturidade tanto de vida quanto de espiritualidade. Não tem como ser pastor e não ser alguém maduro. Então você deve lembrar, estudante de teologia, quem sabe você que está começando, leva-se uma vida para formar um pastor. Então tenha paciência, calma, Deus vai trabalhar na sua vida, vai direcionar você, você vai ganhando experiências e oportunidades que Deus vai te dando também, conforme as experiências que Ele vai te dando. A formação de um pastor, ela não se dá por meio do término de um curso preparatório, como um curso de bacharelado em teologia. O pastoreio é uma atividade que demanda envolvimento de vida.
Então, na medida em que nós estamos lidando com o rebanho, estamos lidando com os problemas, os desafios do ministério, é que nós estamos aprendendo a ser pastor. Ok, alunos? Então, nós estamos finalizando aqui a nossa primeira unidade. Obrigado pela sua atenção. Espero tê-lo de volta daqui a pouco para a próxima unidade, a unidade 2. Bons estudos!